A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje é dia do Salmo 105, um lindo salmo de 45 versículos. É o nosso penúltimo salmo antes de nós terminarmos o quarto livro do Saltério. Que bom que você está por aqui. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Se você está sempre aqui comigo, meditando na Palavra do Senhor, glória a Deus pela sua vida. E para começo de conversa, antes de mais nada, acho que eu quero fazer algumas observações. O Salmo de número 105 que nós vamos meditar hoje termina com a palavra aleluia, ou seja, louvem ao Senhor ou louvai ao Senhor. Da mesma maneira, terminou o Salmo de ontem. O Salmo de número 104 também termina com aleluia. E o Salmo de número 106, ele começa com a palavra aleluia e termina com a palavra aleluia. Rita, o que isso quer dizer para você? Bom, eu não consigo ver de outra forma que não seja os salmos da palavra do Senhor nos convidando a louvar o Senhor em todo o tempo. E eu pintei todos esses aleluias da minha Bíblia, porque quando eu me sentei para estudá-la, eu achei muito interessante essa maneira de começar e terminar um salmo. Porque quando eu digo louvem ao Senhor, eu estou dizendo atribuam ao Senhor, né, a glória, a honra que lhe é devida, né? Louvar o Senhor é dizer Deus, o Senhor é bom, Deus, o Senhor é forte, Deus, o Senhor é majestoso. E todas as vezes que nós paramos para louvar o Senhor, nós imediatamente tiramos os olhos desta terra e colocamos os olhos no céu. E isso é muito bom, né? Isso nos dá uma outra perspectiva a respeito de nós mesmos, da nossa própria vida e de tudo aquilo que está diante de nós que precisa ser decidido. Uma outra coisa que eu quero falar com você antes de nós começarmos a meditar sobre esse salmo. Do verso 1 até o verso 15, esses 15 versículos deste salmo estão exatamente da mesma maneira escritos em 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 22. Ok? Se você gosta de fazer anotações, anote isso, vai lá conferir em 1 Crônicas. Eu coloquei as minhas observações lá também em 1 Crônicas, né, que está relacionadas ao Salmo 105. E esse trecho da palavra de Deus lá de 1 Crônica está mostrando para a gente, né, uma canção, né? Davi, quando estava levando a arca para Jerusalém, ele menciona esse salmo, né? Ele canta esse salmo, é isso que eu quero dizer, não menciona, ele canta este salmo, né? Ele fala essas palavras diante do Senhor com alegria. Então, nós sabemos que o que nos espera aqui é um salmo de muita adoração e glórias a Deus e, além de tudo, é um salmo que vai trazer a história do povo de Israel à nossa mente, né? O livramento do Senhor em relação o livramento do Senhor em relação ao seu povo, né? O quanto Deus foi favorecedor do seu povo quando levantou José, né? Deus deu o sonho a ele, Deus os livrou por Moisés e tudo mais. É isso que nós vamos ver. Então vamos começar? Vamos lá. O versículo de número 1 fala assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Pausa aqui, veja que o salmista está falando entre as nações. Aqui o salmista ele já traz uma revelação, né? Não é a respeito apenas do povo descendente de Abraão, e calma que a gente vai falar disso já já, não apenas o povo descendente de Abraão, como se os de Jacó, né, os de Israel, fosse somente um povo fechado e isso não fosse disponível a mais ninguém, né? Aqui o salmista está falando que os feitos do Senhor deveriam ser divulgados às nações, e às nações chegariam esses feitos, e nós nos converteríamos, e aí está falando de nós. Veja o versículo 2. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Pergunta, já cantou para o Senhor hoje? Não? Então olha esse versículo 2 diz, cantem para ele e louvem-no, com a voz que você tiver, meu querido. Aproveito para fazer aqui um parênteses. Nós estávamos brincando de karaokê aqui em casa, né? A Júlia ligou lá um louvor que aparece a letra e o som, mas o cantor não canta, quem canta somos nós. E nós estávamos, num dado momento, rindo disso, porque a Júlia tem uma voz extremamente afinada, não é o meu caso, e teve um momento que eu estava cantando junto com ela e com a Rebeca, e eu pensei, Senhor, é isso que o Senhor escuta? Bom, mas apesar da nossa voz não ser, de repente, tão afinada, eu quero dizer para vocês que o Salmo
105, verso 2 fala: cantem para ele e louvem-no. Então, com a voz que Deus te deu, vá cantar para o Senhor, ok? Vá adorá-lo. Versículo 3: gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Se você busca o Senhor, que o seu coração se alegre nesse dia. Que você seja despido de toda tristeza, de toda amargura, de toda falta, de toda saudade, de todo medo, de toda ansiedade, e que se cumpra o versículo 3 na sua vida. Alegre-se o coração dos que busquem ao Senhor. Que você busque o Senhor e que haja alegria no teu peito, apesar das circunstâncias que você esteja enfrentando. Verso 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Agora aqui eu quero fazer uma observação e eu quero que você anote um texto. Gálatas capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 9, nós temos, através do apóstolo Paulo, o entendimento ampliado, né, em relação à ideia de que muitas vezes a gente pode pensar Abraão, Isaac e Jacó, e a gente pensa no povo de Israel, né, a partir de Jacó, né, de Israel, como um povo separado, e nós pensamos que nós, igreja, poxa vida, quem somos nós? Né? Quem somos nós nessa conversa? Eu vou te falar. Versículo 6 de Gálatas 3 fala assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Pausa, vou repetir o versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, eu e você, preanunciou o evangelho a Abraão e disse: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, quando você pensar em descendência de Abraão, você se põe nisso. Porque o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 3 que nós somos os da fé, né? Nós cremos junto com o crente Abraão, como diz o versículo 9 aqui de Gálatas 3. Então, nós estamos debaixo dessa mesma bênção. Agora, continuando a leitura, versículo 7. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Mais uma vez, não somente para os descendentes de Israel, de Jacó, mas também para nós. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou. E se você está lendo a revista atualizada, você está vendo a palavra empenhou, que é uma palavra mais forte e que dá o significado mais completo dessa palavra que o Senhor deu. É a palavra que o Senhor empenha, a palavra que o Senhor coloca como verdade, é uma verdade, está empenhada, não pode ser retirado. Foi posto e não pode ser revogada. Continuando no verso 9. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Versículo 12. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu os reis, dizendo: não toque nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. E somente para que você tenha, por exemplo, aí uma referência, Gênesis 20, versículo 7, nesse versículo Abraão é chamado de profeta. Então o Senhor protegeu, né, os seus filhos. Versículo 16, ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Pausa aqui. Eu fiz uma pausa porque eu não sabia se eu parava ou não. Todo esse trecho que eu estou lendo a partir do versículo 16 está mencionado lá em Gênesis, gente. Se você quer acompanhar, a partir do capítulo 37 a gente começa a ver essa história de José e vai até o 45, né? Quando fala cumprir-se a sua predição, não sei se você se lembra, mas José sonhou com aquilo que iria acontecer com ele. No sonho, ele não teve uma revelação completa, mas o Senhor já havia mostrado para ele em sonho que, sim, ele seria colocado numa posição de autoridade e que os seus pais, os seus irmãos se prostrariam diante dele. Versículo 8.
Versículo 8, não, versículo 20. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens. A gente ainda está falando de José, tá bom, gente? Versículo 22. Para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Vocês se recordam daquela parte em que José, quando já está sendo liberto, né? Ele traz a revelação ao sonho de Faraó. Então Faraó fala: onde é que eu vou encontrar uma pessoa tão sábia como esse homem? E então ele é colocado como senhor no Egito, apenas abaixo do Faraó. Continuando, versículo 23. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Cã aqui, gente, Sem, Cã e Jafé. Lembra, os filhos de Noé. Então, a região do Egito era onde os filhos de Cã, né, descendentes de Noé, foram habitar. Versículo 24. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinham escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Só uma pausazinha, pessoal. A partir do versículo 26, agora já não está mais falando de Êxodo, de Gênesis, está falando de Êxodo, ok? Versículo 28. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou a enxames de moscas e piolhos, invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem os seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Muito bem. Esse salmo, ele conta uma história tão grande para nós, né? Começando lá de Abraão, né? O pai da fé, até chegar na libertação do povo e na conquista da terra de Canaã. E o que fica muito patente para mim na leitura desse salmo é que Deus ele esteve no controle o tempo todo. Ainda que o povo desviasse o seu coração dos caminhos do Senhor, e esse salmo não fala da falibilidade humana, esse salmo vai falar apenas da mão forte do Senhor e o quanto ele controla tempos, épocas, nações, povos, governantes. Ninguém está longe, ninguém está fora do controle do Senhor. Deus tem o controle sobre todas as coisas. E eu penso que isso deveria trazer para nós, seus filhos, uma sensação de confiança e paz. O fato de saber que a nós cabe, como diz aqui o último versículo, né? Obedecer os seus decretos e guardar as suas leis, né? A nós cabe amar o Senhor acima de todas as coisas, a nós cabe buscar viver a nossa vida como Ele gostaria que nós vivêssemos. Esse salmo tem para nós o conforto de saber que o nosso Pai é o Rei soberano sobre todas as coisas, né? Rei soberano sobre todas as coisas ficou um pouco redundante, eu acho. Mas é saber que o Senhor ele está no controle de tudo. E por isso nós podemos, como o princípio do Salmo fala, né? Dar graças a Deus, proclamar o seu nome, né? Falar do seu nome para as pessoas, divulgar os seus feitos, ou seja, falar aquilo que ele fez na nossa vida e continua fazendo, porque ele é digno do louvor, né? Cantem para ele, louvem-no. Ele é digno do louvor que saia dos nossos lábios. Então, que nesse dia
você e eu, nós sejamos capazes, em nome de Jesus, de olhar para todos os benefícios que o Senhor fez para nós, né, na nossa vida. Ele te deu vida mais uma vez. Tire os seus olhos daquilo que você não tem e olhe para aquilo que você tem e dê graças ao Senhor por aquilo que você tem, e que você possa cantar a Ele e que você possa se lembrar que o nosso Deus é fiel, né? Se você precisar de um testemunho, de uma história para fortalecer a tua fé, olhe para o povo de Israel, que andou errante, começou com um povo tão pequeno, mas que o Senhor, por cumprir a sua palavra, fez deles uma grande multidão, e não apenas isso, né? Tem guardado nos dias atuais as suas fronteiras, tem protegido seus filhos. E ainda quando acontecem situações de revés na vida do cristão, na vida dos descendentes de Abraão. Pronto, vamos falar de todo mundo junto? De nós, né, do povo de Israel e também de nós. Ainda que aconteça alguma coisa contra os descendentes de Abraão, louvado seja o Senhor nosso Deus, que tem o controle sobre tudo. E mesmo que a gente não entenda as situações de dificuldade, nós continuamos cantando ao Deus da nossa salvação, porque, embora a gente não entenda, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Deus abençoe muito você nesse dia, e se o bom Deus me der a graça, eu volto aqui amanhã para nós meditarmos no Salmo de número 106. Até lá!